Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor a todos e são todos bem-vindos à nossa escola bíblica, tempo que estamos falando a respeito de missões, então sejam bem-vindos a mais um momento missionário. Hoje nós queremos pensar um pouquinho sobre alguns esforços missionários que já há alguns anos vêm sendo feitos pelas agências missionárias e também pelas denominações, com o intuito de alcançar povos ainda não alcançados com o Evangelho. Então, tem sido feito um mapeamento, observado esses países, buscado conhecer cada vez mais os detalhes desses países, e aí então cada agência missionária, bem como cada denominação, tem trabalhado para que igrejas adotem estes povos para estarem orando em favor deles, intercedendo para que o Senhor abra portas, abra meios para que o evangelho chegue até lá, orando para que missionários, pessoas se despertem para alcançar estes países, e outros esforços também têm sido feitos para que estes objetivos sejam alcançados. Pensando nisso, nós queremos nesta manhã, tendo isto na mente e já tendo conhecido um pouquinho mais daquela região conhecida como Janela 1040 ou Cinturão de Resistência, lançar um desafio, mais um desafio à igreja. E a gente tem compartilhado com os irmãos que o Senhor Deus tem permitido que a nossa comunidade esteja envolvida em missões, temos participado de vários projetos missionários, temos missionários que a igreja tem adotado, mas uma coisa que a gente sempre diz: nós podemos fazer mais. E é por isso que o Senhor tem sempre trazido novos desafios para nós. Quero compartilhar com vocês algumas imagens e também apresentar qual é o nosso desafio para esta manhã. Veja aí, nosso desafio é que cada família de nossa comunidade possa, então, adotar um povo. Veja, este é o desafio que nós temos para os irmãos. Já há alguns anos têm sido identificados povos ainda não alcançados pelo Evangelho. As agências missionárias, bem como as denominações, têm incentivado as igrejas, as comunidades, a adotarem um povo. Nós estamos querendo sugerir algo um pouquinho mais além, que cada família da nossa comunidade adote um povo. Então, a sua família, a minha família, nós estarmos adotando um povo e começando, então, a partir desta adoção, a investir esforços em nossa casa, através, inicialmente, da oração e depois conhecendo mais sobre este povo, conhecendo sobre projetos que estejam sendo direcionados a esse povo e nos envolvermos da maneira como o Senhor for indicando. Então, o desafio para nós nesta manhã é este: cada família de nossa comunidade adotar um povo, principalmente porque nós fomos adotados. Quando a gente olha em João 3,16, a gente descobre exatamente isso, que nós fomos adotados. Veja o texto: porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A ênfase aí no texto: Deus amou tanto o mundo. A história da humanidade, nós sabemos, Deus cria o ser humano, porém este ser humano se rebela contra o Senhor, se afasta do Senhor, e Deus, por amor, ama este povo, se apaixona por esse povo e não desiste desse povo. Ele adota esse povo, tanto que ele envia o seu filho para que pudesse vir a este mundo, morrer na cruz, ser ressuscitado, para que desse-nos a salvação e assim fôssemos feitos filhos de Deus. E a Bíblia mesmo diz filhos por adoção. Então nós primeiramente fomos adotados e agora, seguindo o modelo de Cristo, o modelo do próprio Deus, devemos também aceitar o desafio de adotar um povo.
assim como o apóstolo Paulo fez. Paulo foi alguém que, ao olhar para os povos, ele resolveu adotar estes povos e trabalhou para que estes povos pudessem receber o evangelho. Romanos capítulo 15, versos 20 ao 22, vai dizer e vai mostrar exatamente isso. Desse modo, esforcei-me por anunciar o evangelho não onde Cristo já havia sido proclamado, para não edificar sobre fundamento alheio. Pelo contrário, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram entenderão. É por isso que muitas vezes tenho sido impedido de chegar até vós. Ele vai mostrar que o interesse dele, apóstolo Paulo, era de levar o evangelho de Cristo a locais onde Cristo ainda não havia sido proclamado. E aí, no meio do texto que nós temos destacado, ele cita um texto de Isaías: aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram entenderão. Seguindo o modelo de Cristo, o apóstolo Paulo entende que é muito importante levar o evangelho a grupos que ainda não foram alcançados. E sim, nós temos muitos grupos ainda não alcançados. Na época de Paulo havia, hoje também há muitos grupos que ainda não foram alcançados. Então, o nosso desafio nesta manhã é, olhando para o fato de que fomos adotados, seguir o modelo de Cristo, o modelo do Senhor Deus, assim como Paulo seguiu, adotarmos um povo, conhecermos este povo, para que então intercedamos por eles e trabalhemos para que o evangelho chegue até eles. E a gente pode lembrar também que se o evangelho chegou até nós é porque alguém um dia nos adotou, trabalhou para que o evangelho chegasse até aqui. Por isso, nós temos algumas sugestões, alguns passos para a família adotar um povo. O que fazer? Como que a gente vai proceder para adotar um povo? O primeiro passo, claro, sempre é a oração. João 14, 13 e 14, nós lemos o seguinte: e eu farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Esse é um texto que muitos de nós gostamos, exatamente pela frase: se pedir, eu vou fazer. Mas lembra que o texto, a ênfase do texto, acaba sendo para que o Pai seja glorificado no Filho. O propósito de pedirmos algo a Deus com a intenção de que Ele responda deve ser para a glória de Deus. E sendo para a glória de Deus, com certeza isso acontecerá. Entendemos que o desejo de adotar um povo é algo que vai glorificar a Deus, porque nós estamos adotando este povo para interceder por este povo, para que o evangelho chegue até lá. Então, o primeiro passo, comecem a orar. Orem como família, orem individualmente, para que Deus mostre a vocês como família qual povo ou quais povos vocês poderão adotar. Segundo passo, tenha em casa um mapa mundi, um globo, compre, adquira, para que vocês tenham em casa exposto todos os países do mundo, e num local em que, ao passar, seja de um local de circulação da casa, para que todos, ao passarem, consigam ver. Para quem tem crianças pequenas, deixar num local em que essas crianças possam ver isso, mesmo que elas ainda sejam bem pequenas, mas de repente você conversando com ela, mostrando para ela países, vendo o nome desses países, a localização, em qual continente que eles estão. Tudo isso vai, juntamente com a oração, ser um fator que vai contribuir para que a família saiba qual povo adotar. Primeiramente, oração. Segundo, tenha em casa um mapa mundi. Muitos de nós temos acesso por meio da internet ao mapa mundi, mas a sugestão é que o tenhamos de forma física.
o mapa mesmo em casa, para que ao passar possa ser visto e perceber aonde estão os países e desta maneira, estando em oração, o Senhor vai indicar qual país que a família deve adotar. Outra coisa que pode ser feita e deve ser feita são pesquisas. Pesquisar sobre vários países para que então se possa ter o direcionamento de Deus para saber qual adotar. Algumas sugestões de agências missionárias, sites que os irmãos poderão adotar, pesquisar para ver sobre países e então ficar mais claro na mente qual país adotar. Aí algumas sugestões, a JMM, que é a Junta de Missões Mundiais, que é da nossa convenção, trabalha com vários países no mundo todo. E lá no site tem várias informações dos missionários e também dos países, pedidos de oração, situação de cada país, aonde a junta está trabalhando. Vocês vão encontrar muitas informações lá. Depois tem a Junta de Missões Nacionais, a JMN, que trabalha voltado para os estados do nosso país e com os povos do nosso país, com as etnias do nosso país. Lá também no site da Junta de Missões Nacionais, você vai encontrar muita coisa, trabalho sendo feito em várias localidades do nosso país. Tem a MIAF, Missão para o Interior da África. Eles trabalham especificamente com o continente africano, com povos tribais lá na África, e aqui no Brasil eles têm a agência que recruta jovens, pessoas para estarem servindo lá na África. Um dos recrutadores foi missionário entre os índios, ele e a esposa dele, o pastor Enoque e a sua esposa, e hoje eles são recrutadores aqui no Brasil desta missão MIAF. Vocês poderão entrar também no site e conhecer o trabalho que é realizado e conhecer também os desafios de cada povo que a MIAF tem trabalhado. Tem também o site do Comiban, Cooperação Missioneira Ibero-Americana, que tem muitos dados sobre a situação missionária no mundo e sobre os países. Missão Pioneiros, que tem um foco em trabalhos com países fechados. Os missionários, inclusive, da Missão Pioneiros, não são identificados nem quem são e nem para onde vão ou onde estão trabalhando, por conta de serem países fechados. Missão Portas Abertas, que tem um foco na igreja perseguida. Missão Portas Abertas, ao entrar no site, você vai ver o ranking de países que têm maior perseguição contra cristãos. Então, tem aqueles que têm a perseguição severa, e do ranking depois vem aqueles que têm uma perseguição amena e outros que estão começando a ter perseguição. Ao pesquisarem, os irmãos serão orientados por Deus. Olha, este é o país ou este é o grupo que vocês poderão estar investindo em oração e trabalhando para conhecê-los mais e interceder por eles de maneira mais sábia. Nós temos usado a expressão país e também grupo, exatamente por aquilo que a gente já compartilhou com os irmãos. Nós temos países organizados como o Brasil, que tem bandeira, que tem hino, que tem território, mas há grupos dentro desses países que nós chamamos de etnias, que têm uma cultura diferente, que têm uma língua diferente, que não tem especificamente um território demarcado, não tem bandeira, mas é um grupo. E a Bíblia nos chama para atingir tanto as nações como as etnias. Então, estes são alguns dos sites, mas existem muitos outros, tantas outras missões e outros grupos também, ONGs, né, organizações não governamentais, que poderão ajudar nessa pesquisa. Neste processo, vocês vão conhecer a geografia do país, onde é que ele está, como é o país, se é um país montanhoso, se é um país que tem deserto, se tem floresta, como que funciona, como que são as cidades, são cidades mais históricas ou são cidades novas, são cidades tecnológicas ou não. Tudo isso vocês como família poderão pesquisar. Uma dica é conhecer
brasileiros que vivam nesses países e que hoje usam a ferramenta da internet, né, os vários aplicativos de relacionamentos para compartilhar das suas experiências nesses países. Então, os irmãos podem acessar e vão conhecer um pouco mais. Existem alguns que filmam o país saindo simplesmente andando por uma cidade ou por uma região do país, filmando, e isso vai ajudar os irmãos a estarem mais conscientes e conhecendo melhor o país que foi adotado. Procure conhecer também o idioma, que língua que eles falam. Tenta conhecer. E, de novo, a internet vai nos ajudar muito nisso, porque a gente pode acessar canais daquele país, rede de TV, ou mesmo canais do YouTube, pessoas que vão falar sobre esse país. Então, tente conhecer o idioma desse país. Alguns de nós, Deus tem dado a habilidade de termos facilidade com idiomas. Tem pessoas que têm uma facilidade tanto de assimilar esses idiomas, como aprender esses idiomas. Então, acaba sendo também uma grande oportunidade de crescimento até intelectual. Famílias envolvidas com missões ampliam o conhecimento, inclusive cultural. Então, aprenda também, ou conheça, pelo menos, o idioma que é falado lá no país que Deus levar vocês como família a adotar. Conheça a vestimenta que eles usam. E, quem sabe, a família poderá até adquirir a roupa típica do país adotado. Aí, vários países, cada um tem o seu estilo, cada um tem os seus motivos, alguns religiosos, outros não religiosos. E aí vocês vão poder pesquisar por que eles usam aquelas roupas, por que homens usam isso, por que mulheres usam aquilo, da onde que vem, qual a origem disso. Tem a história que é muito interessante de Hudson Taylor, um inglês cristão que foi servir como missionário na China. E ele, então, ao chegar na China ou na Índia, agora me fugiu aqui, mas eu acho que é na China mesmo que Hudson Taylor vai trabalhar, e ele, então, percebe que o seu jeito de ser, um inglês, a sua vestimenta, a sua maneira, acabava sendo uma barreira para ele chegar até as pessoas que ele queria alcançar. E aí, então, o que ele faz? Ele começa a se vestir exatamente como as pessoas daquele país que ele foi para evangelizar. E isto teve um impacto muito positivo, tanto que depois ele cria uma missão, que ele recruta pessoas, novos missionários para ir a este país, e uma das coisas que ele faz é orientar a todos a se aculturarem para aquele local onde estavam indo. Ele foi muito criticado pelos seus irmãos em Cristo ingleses, mas foi a maneira que Deus usou, colocou no coração dele para que houvesse uma melhor identificação. Vocês poderão, então, se quiserem, não é logicamente obrigatório, mas nesse processo de conhecer mais o povo, conhecer as vestimentas e, se possível, adquirir. Conheça também a alimentação, o que eles comem. Separei aqui um exemplo na Coreia, em que é comum eles comerem polvo. E é muito interessante, se você nunca viu na internet, se quiser um dia ver, para nós é muito estranho ver aquele animal recém-morto, ainda com alguns movimentos, né, dentro do prato, e eles comendo, degustando aquilo lá. Outros países vão ter outros pratos, talvez mais com os quais a gente vai se identificar melhor, e de repente você até conseguirá fazer na sua casa. E tenta imaginar uma noite missionária em família, em que vocês vão fazer um prato de uma região específica do povo que vocês adotaram. Se adquiriram a roupa, vão poder se vestir, ou mesmo usando tecidos que tem em casa, montar ali um traje, e como família fazer um momento missionário em que vocês vão se alimentar como eles se alimentam, vão se vestir como eles se vestem, e vão poder orar por eles para que o evangelho chegue até lá. Tenta imaginar os adultos fazendo isso, as crianças participando deste momento e se envolvendo cada vez mais com a questão missionária, e tendo um povo como sendo o seu povo, adotar aquele povo para orar por eles. Procure conhecer os costumes
que há no povo. Por exemplo, lá em Israel, entre os judeus, principalmente os mais tradicionais ortodoxos, quando uma mulher está grávida, a gravidez só é revelada após o terceiro mês. Antes disso não se fala, não conta para ninguém. Só depois do terceiro mês é que se conta. Também o nome da criança não é revelado até que ela nasça. Só depois que ela nasce é que então revelado qual o nome da criança. Os pais escolhem, sabem, mas não contam isso para ninguém. O enxoval do bebê é comprado somente após o nascimento. Quer dizer, a criança nasceu, aí é que vai fazer o enxoval. Perceba como é diferente da nossa realidade. Na nossa realidade, o enxoval ele já é feito desde o momento que sabe da gravidez, já começa a planejar, já se compra um monte de coisa, o quartinho do bebê já é montado. Lá não, eles esperam até a criança nascer. E tantos outros costumes que existem no mundo e que cada um de nós, cada uma de nossas famílias conseguirá descobrir ao adotarmos um povo e ao começarmos a estudar mais sobre este povo. E lembrem-se, o objetivo é para que a gente possa interceder de maneira mais específica sobre as necessidades daquele país. Nós vamos orar com mais sabedoria. Não é apenas para acumularmos conhecimento. Não, nosso alvo é orar para que o evangelho chegue até aquele povo. E vamos perceber, de repente, alguns costumes que ferem princípios da palavra de Deus. E vamos poder orar para que o Senhor use missionários, use pessoas que apresentem o evangelho para que estes costumes sejam deixados de lado para que a palavra de Deus seja seguida de maneira correta. Para isso que a gente vai adotar um povo e conhecer melhor sobre este povo, entender a maneira como eles pensam, a cosmovisão deles, sobre vida, morte, tempo, família, crenças, como que esse povo que a família adotou, como que eles enxergam como que eles enxergam a vida, como eles enxergam o mundo. Há povos tribais, por exemplo, que depois da mulher dar à luz um filho, quem fica de resguardo é o homem. Então, na hora do nascimento, quando nasce a criança, quem vai para a rede, quem vai descansar, quem vai relaxar, vai ficar de resguardo é o homem. Entre os esquimós, aqueles que envelhecem, ficam muito velhos, já não podem mais caçar, já não podem mais pescar e ajudar, então, no sustento da família, eles se matam ou pedem para alguém matá-los, porque eles entendem que, estando velhos, eles não servem mais e agora, por não poderem ajudar, estão só sendo um peso para a família. Então, eles agem desta maneira. Há uma tribo que vive ali mais ou menos entre o Peru, Bolívia e o Chile, chamado Aimara, que eles têm um conceito muito interessante com relação a tempo. O futuro para eles indicam apontando sobre o ombro esquerdo para trás. Então, o futuro está atrás e o passado eles apontam para frente. Bem diferente de nós, porque quando a gente fala de passado, para nós, passado é para trás. Para eles, não. Passado é para frente. E quando a gente fala de futuro, para nós é o que vem pela frente. Para eles, não. É algo que está atrás. Por quê? Porque eles entendem que o passado eles já viram. Então, se eu já vi, é algo que está à minha frente. Meus olhos já viram, eu sei o que aconteceu no passado. Agora, o futuro eu não sei. Então, é algo que ainda para mim está oculto, então por isso eles apontam para trás. Olha que coisa interessante, a maneira deles pensarem. Muitos povos, talvez os irmãos como família vão adotar um povo que o modelo de família é o modelo da poligamia, onde um homem pode ter várias mulheres. Outras culturas, um homem adulto que já tem várias mulheres, ele pode escolher uma nova esposa, mesmo que ele seja adulto, 40, 50 anos, ele pode escolher uma nova esposa de 10 ou 12, 13 anos de idade, ou às vezes até menor do que 10 anos, e ele então, essa menina, essa criança, é trazida para sua casa
e vai ser a esposa dele. Isso vocês vão descobrir, e a maneira como eles pensam é uma tradição, é a forma como eles acreditam. Se você adotar o país como a Índia, vai descobrir que eles adoram muitos deuses e adoram também, reverenciam animais, porque eles acreditam no hinduísmo que alguns desses animais são a reencarnação de deuses que eles creem. Dos muitos animais que eles veneram, tem alguns que são mais conhecidos: o elefante, o macaco, a vaca, a cobra, o tigre. São os mais comuns. Mas quando a gente adota um povo, a gente vai começar a conhecer um pouquinho mais. E, de novo, vamos perceber que algumas coisas ferem os princípios bíblicos. A questão da morte. A Bíblia diz para se honrar os mais velhos. Honrem aqueles que têm cabelos brancos. E quando eles não podem mais ajudar, mas eles devem ser honrados e não retirados do meio da família, da sociedade. Se a gente olha para o modelo de famílias, a gente observa na Bíblia que Deus criou um homem para uma mulher para um homem. Mesmo tendo exemplos de poligamia na Bíblia, sim, nós temos homens que casavam-se com várias mulheres. O fato de estar ali registrado não significa que Deus aprovou. Tanto que, em alguns casos, como no caso de Jacó, que teve como esposo Raquel e Lia, a gente via a confusão e vimos e lemos a confusão que havia entre elas, mostrando que isso era algo que acontecia, até porque eles vieram de um contexto em que não se adorava o Deus verdadeiro e depois passam a adorar, mas isto não funcionava. Porque quando Deus cria o mundo, ele cria um homem para que deixe pai e mãe e se una à sua mulher no singular. Com relação à crença, nós também vamos descobrir, principalmente ao estudarmos o país que o Senhor nos levou a adotar, que muitos povos estão longe da adoração ao Deus verdadeiro. Por isso que é muito importante a gente conhecer como eles pensam. Conhecer também a economia desse grupo. O que eles produzem, como funciona a distribuição, como que é a questão do consumo, qual é a moeda do país, quais são os parceiros comerciais. Alguns países nós vamos descobrir que têm uma economia muito forte, enquanto outros países têm uma economia muito frágil. Alguns países dá-se a impressão que não há pobres naquele país, só há pessoas ricas. Em outros países a gente tem a impressão que todo mundo é pobre, que todo mundo vive na miséria. E o estilo, como que eles pensam? Em comparação ao nosso país, como é a economia deles? Então, tudo isso vai trazer elementos que vão compor a nossa intercessão por aquele país. Muitos países que são, inclusive, fechados para o evangelho, acabam tendo uma porta aberta exatamente na área da própria economia, no sentido da indústria, do comércio. Eles estão à procura de pessoas capacitadas, que conheçam de tecnologia ou de outras áreas, e aí é que entram muitos cristãos capacitados. E aí vai uma dica para os nossos jovens e adolescentes, as nossas crianças, famílias. Investir no estudo é muito importante, porque portas têm sido abertas para profissionais. E se esses profissionais são servos de Deus, vão ser instrumentos de Deus para que o evangelho entre nesses países que hoje estão sem a presença do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então é mais um ponto que a gente deve conhecer, deve pesquisar para conhecer melhor e assim interceder melhor por esses países. Conheça um pouquinho também das tradições, que também está dentro, digamos assim, da cosmovisão. Tem uma tribo lá no Quênia chamada os Maasai, que cuspir no rosto do outro acaba sendo um sinal de respeito. Se eu respeito o outro, eu vou cuspir o rosto dele. Olha que coisa interessante. Para nós, isso é uma tremenda ofensa, mas para eles é uma demonstração de respeito. Entre os muçulmanos, eles não comem
ou cumprimentam com a mão esquerda, ela é considerada impura. Por quê? Porque com a mão esquerda eles fazem a higienização do corpo. Eles usam somente a mão direita. Em alguns países muçulmanos, né, islâmicos, o que também acontece quando uma pessoa comete um crime, alguns países ainda têm o sistema de punição cortando a mão. Se a pessoa roubou, vai ser cortada a mão. E o interessante, sabe o que é? Quando eles cortam a mão, eles vão cortar a mão direita. Por quê? É uma extrema punição. Porque a pessoa só pode comer com a mão direita, com a esquerda não. Ela só pode cumprimentar com a mão direita, com a esquerda não. E aí quando ele é punido, a mão cortada é a direita, de tal forma que ele não só perde a mão, mas também perde o convívio com as pessoas. Ele não vai poder mais comer com ninguém, porque ele não tem a mão direita para comer, ele só tem a esquerda, e com a esquerda ninguém come. Então ele não vai poder sentar com ninguém para comer, nem com seus familiares. Ele não vai cumprimentar ninguém, porque ele não tem a mão que se cumprimenta. Então isso são tradições, coisas que acontecem em muitos países, e vocês vão conhecer. Numa tribo africana, mulher correta não usa blusa. Tem até um fato do missionário que chegou numa determinada tribo em que as mulheres não usavam blusa, e ele então comunicou isso à sua igreja de origem, e foi feita uma campanha e arrecadou-se muitas blusas e mandou para essa tribo. E ele então entregou essas blusas, e no outro culto todas as mulheres estavam sem blusa. E aí então ele questionou, e um líder da igreja lá compartilhou com ele, da tribo, né, compartilhou, olha, é o seguinte, aqui mulher correta não usa blusa. Quem usa blusa são mulheres da vida, são prostitutas que ganham seu dinheiro, e elas então compram, mas todo mundo sabe que elas são mulheres que fazem coisas que são incorretas. As mulheres corretas não usam blusa. Olha que coisa interessante, que vocês vão conhecer como família e vão poder orar, não para que elas vistam blusa, mas orar para que o evangelho chegue lá e que eles, da forma como são, possam glorificar e servir ao único Deus verdadeiro. Conheça a história do povo, qual a origem do povo, quem foi para lá e começou aquele povo. A gente vai se lembrar que algum tempo atrás o Serginho e a Nathalie, eles mandaram para nós a carta de uma pessoa que faleceu e que foi a pessoa que deu origem ao povo onde hoje eles trabalham. E eles contam, para aqueles que chegaram a ler a carta e verem também o pequeno vídeo, eles contam que essa pessoa vivia numa aldeia em que havia muita bebedeira, muitas brigas, e ele então entendeu que ele deveria sair e começar com a sua família um novo povo e morando num outro local. E ele fez isso. Saíram dali e foram para outro local, um pequeno grupo de 80 pessoas, e começaram uma nova tribo. E ele, como cristão, queria que missionários estivessem ali para ensinar a palavra de Deus. E isso realmente aconteceu. E hoje tem um grupo de cristãos lá, o grupo que era pequeno, né, quando começou a aldeia, era só 80 pessoas, hoje são mais de 800 pessoas, e o evangelho está lá presente. Olha que história bonita. Procure conhecer a origem daquele povo, conheça os períodos marcantes daquele povo. Muitos povos passam por períodos de guerra, de destruição, depois renascem como um povo forte, muito abençoado. Tenta conhecer. Em geral, as pessoas valorizam a história de seu povo ou do seu país. Procure conhecer. E ao adotar, busque as ferramentas corretas para conhecer cada vez mais do povo. Tente conhecer a situação espiritual da nação. Este livro que está aí, Intercessão Mundial, eu não tenho certeza se ele tem sido atualizado, mas muitas das informações que tem nesse livro são ainda úteis. Algumas podem estar desatualizadas, mas de uma forma geral, ali lista uma série de povos que você vai conhecer muitas informações e vai ter muitas informações a respeito desses povos. Qual é a religião dominante? Qual a porcentagem de cristãos que há no país, se há cristãos ali? Tem perseguição contra os cristãos? Tem missionários? Tem igrejas? Qual é a religião que domina? E muitos desses países, vocês vão descobrir que a religião
E o Estado, né, a religião e o Estado se tornam uma mesma coisa. Alguns países, por exemplo, são chamados de Estado Islâmico. Um país que a religião que as regras da religião é que conduz o país. Tanto que nestes países, em alguns desses países, em que tem perseguição contra os cristãos, aquilo que é feito contra o cristão não é necessariamente considerado um crime. Porque pelas leis do país, ou as leis do país, são baseadas naquilo que a religião dominante pensa. Então, se a religião dominante diz que não pode, então o Estado diz que não pode. Muito importante que todos nós, ao adotarmos um povo, conheçamos qual é a situação espiritual desse povo. Irmãos, nosso objetivo é que as nossas famílias estejam cada vez mais perto do campo missionário. E podemos fazer isso. Podemos fazer isso ao adotar um povo, conhecer melhor este povo e interceder por este povo. E em alguns momentos, quem sabe várias vezes no ano, ter esse, digamos assim, um momento missionário em casa, em que poderão vestir-se como o povo veste, ao descobrir alguma informação nova, compartilhar isso, e todos os dias estar intercedendo por este povo. Isso é muito importante. E quem sabe, Deus permitindo, ao retornarmos presencialmente, podermos fazer várias vezes também momentos missionários, em que a sua família vai apresentar o país que adotou. A minha família vai apresentar o país que adotou. E vamos poder compartilhar aquilo que eles acreditam, os costumes que eles têm, de repente até trazer um prato, né, de comida para que todos possamos degustar e descobrir, olha, lá nesse país se come isso, lá nesse país se veste aquilo. Olha só que momento gostoso que o Senhor poderá nos proporcionar, mas acima de tudo, o que o Senhor realmente deseja é que a nossa comunidade, as famílias estejam envolvidas na adoção de um povo, orando por esse povo, investindo financeiramente para que o evangelho chegue até lá nesse povo. E quem sabe, termos da nossa comunidade, hoje, as nossas crianças, adolescentes, jovens, no futuro, termos desse grupo, pessoas que vão seguir para os campos, sendo o instrumento de Deus para levar o evangelho até esses povos ainda não alcançados. Nossa oração, nosso desejo é que a tua família aceite esse desafio de adotar um povo. Temos a certeza que Deus vai orientá-los como fazer. O que falamos aqui são algumas coisas do muito que o Senhor há de orientar vocês na adoção de um povo para a glória dele. Que Deus possa abençoar a tua vida. Para terminar, queremos orar com os irmãos. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado por esse tempo de compartilhar e obrigado pelo desafio que o Senhor nos traz, de como família adotarmos um ou mais povos para estarmos intercedendo e investindo tempo para que estes povos possam receber o evangelho do Senhor Jesus. Há muitos povos que ainda precisam e nós podemos, como igreja, como famílias, adotarmos este povo e batalharmos em oração e em ações para que este povo conheça o teu evangelho. Pelo teu Santo Espírito, convença-nos para que aceitemos este desafio. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida e muito obrigado por ter participado conosco desta escola bíblica. Fiquem na paz do Senhor e até a nossa próxima transmissão.